Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 4 da prova da Unicentro, vestibular 2024. Aquela questão que falava do dentifrício, do creme dental. E posso te falar, questão anulada. Essa questão foi anulada, mas é polêmica, tá? Porque eu não concordo com essa anulação dessa questão. Quer saber o porquê? Assiste esse vídeo. Então agora eu já vou te fazer um convite. Assista o vídeo e, é claro, se inscreve no nosso canal. Os conteúdos maravilhosos como esse sempre são postados para você, tá bom? Agora, sem mais enrolações, bora pra questão. Leia o texto a seguir. O pH normal da boca é cerca de 6,8 e a desmineralização dos dentes torna-se predominante em um pH abaixo de 5,5, sendo que a diminuição do pH na boca pode ser causada diretamente pelo consumo de frutas ácidas, por exemplo. Bom, as pastas de dente desempenham um importante papel nesse processo preventivo, pois possuem ingredientes que promovem a limpeza e regulam o pH da boca. Importante esse ponto. É aqui que essa questão vai colocar, tá? Mas se não houver pasta de dente, o que fazer? Não escova o dente. Não, mentira? Claro que não. O que você vai fazer? Que tal elaborar a sua própria pasta de dente? Claro que você vai fazer isso em casa! Ou não, né? Mais fácil na farmácia comprar. Mas enfim, finge que você vai fazer, tá? Para isso você precisa se lembrar dos principais componentes químicos que constituíam os cremes dentais, que estão extintos no momento. Um dos mais importantes era o bicarbonato de sódio, uma substância que atuava como abrasivo para efetuar a limpeza e o polimento dos dentes e que possuía um pH básico, capaz de neutralizar a acidez produzida pelas bactérias da boca. Então você percebeu que o bicarbonato de sódio ele tem duas funções. Abrasivo, para você poder fazer a escovação e ele poder remover a sujeira, e o segundo, ele regula o pH. Ele tem um pH básico, ele consegue elevar o pH do sistema. Claro, lembra que a gente falou? O pH normal é 6,8, mas se tiver abaixo de 5,5, aí começa a desmineralizar o dente. Esse cara consegue fazer o pH subir e a nossa boca normaliza isso tudo. Bacana, não é? E agora ele vai falar bem assim, ó, sobre as informações do texto e os conceitos de ácidos e bases e sais, considere as afirmativas a seguir. Agora começa já com polêmica. Você gosta de polêmica? Eu vou falar para você dessa primeira que está aqui, tá? Ó, apesar de aparente contradição em relação às informações do texto, o bicarbonato de sódio é classificado como um sal ácido devido à presença de íons H+. E aí, você acha que esse item é verdadeiro ou é falso? Criatura, eu vou te contar, isso aqui é verdadeiro. Não, professor, claro que não. Ele não falou lá que o pH dele era básico? Como que esse cara aqui é um sal ácido? Gente, presta atenção, olha pra cá, que isso daqui é um ponto muito importante. Uma coisa é eu falar pH, a outra coisa é eu falar sobre classificação de sal. A classificação de um sal tem a ver com a sua origem, tem a ver com a reação que o originou. Presta atenção só para você poder entender. Você concorda comigo que o bicarbonato de sódio é NaHCO3, não é? De onde que veio esse sal? Eu vou te mostrar. Ó, ele veio da reação do NaOH com o H2CO3, tudo bem? Mas você percebeu que um hidrogênio ficou na fórmula, não é? Ele vem da neutralização parcial desse cara. Dá uma olhada, eu vou fazer uma neutralização parcial para esse ácido. Você concorda comigo que esse ácido aqui, ele tem 2H+ para liberar, 2H+ para liberar, não é? E essa base tem apenas um OH-. O que eu quero falar para você? Um OH- se junta com um H+ e produz para nós o quê? Uma água, né? Então a primeira coisa que vai ser formada é a água. Agora vamos à fórmula do sal. Pode ser? Dá uma olhadinha, ó. Vamos começar a fórmula com Na, vamos terminar com CO3. E esse hidrogênio que está sobrando, esse H+ que está sobrando, ele vai para o meio da fórmula. Então fica assim, ó. Na, começa com Na. Termina com CO3, tudo bem? Termina com CO3. E aqui no meio, o que a gente vai colocar? O H, tudo bem? Essa é a fórmula dele, NaHCO3. Então, olha o que eu vou falar para você. Quando um sal deriva de uma neutralização parcial do ácido, a gente fala que esse cara aqui, tá? Esse cara que tá aqui, ele é um sal ácido, ou então a gente fala que ele é o quê? Um hidrogeno sal. Esses dois conceitos podem ser colocados para ele. Ele é um sal ácido ou hidrogeno sal. Então, ó, vê se está correta. Apesar de aparente contradição em relação às informações do texto, porque ele disse que tinha pH básico, tá? O NaHCO3 é classificado como um sal ácido, sim. Lembra, ele veio de uma neutralização parcial do ácido, devido à presença de íons H+. Certinho, tudo correto, tá? É justamente isso daqui que ele falou que está verdadeiro. Rui, mas espera aí, por que ele tem pH básico? É agora que eu vou te falar a segunda parte. De onde que vem a ideia
de pH básico? Olha que interessante. Quando você quer saber o caráter de alguém, isso é uma dica para sua vida, tá? Olha para mim nesse momento, é um momento muito sério que a gente vai conversar, tá? Sempre que você quiser saber sobre o caráter de alguém, não adianta você olhar de forma superficial. Se eu olho para a fórmula desse cara de forma superficial, eu vejo que tem um hidrogênio, então eu falo, ele é um sal ácido. Tem hidrogênio na fórmula sobrando, não tem? Eu olho de forma superficial. Agora, se eu quero saber qual é o caráter que ele tem, aí não pode ser superficial. A gente tem que analisar as suas origens. Como assim, professor? Ué, sal é derivado da reação de um ácido com a base. É a força do ácido e a força da base que define pra gente o caráter que ele tem. Então, por exemplo, ó, NaOH, nós sabemos que é uma base forte. Isso aqui é uma base forte. Já o H2CO3, ele é um ácido fraco. Fraco e instável. Peraí, se eu derivo de uma base forte e derivo de um ácido fraco, meu caráter é qual? Básico. Por isso que esse sal aqui tem pH básico. Tudo bem? Ele vem de uma base forte e vem de um ácido fraco. Então, ó, esse primeiro item, apesar da aparente contradição, ele está verdadeiro. Primeiro item é verdadeiro sim. Vamos ao segundo? Ele fala assim, ó. No caso de se elaborar a própria pasta de dente, o carbonato de sódio poderia servir para o mesmo propósito de neutralizar a acidez da boca. Mas tá certo também, sabe por quê? Quem que é o carbonato de sódio? É o Na2CO3. Tudo bem? Esse cara aqui seria derivado da reação entre quem? Da mesma coisa, do mesmo ácido e da mesma base, tá? Esse Na veio do NaOH e o CO3 veio de quem? Do H2CO3. A diferença é que ao invés de utilizar 1 mol de NaOH, ele utilizaria 2 na reação. Então, peraí, se ele vem de uma base forte e vem de um ácido fraco, ele continua sendo um sal de caráter básico. Esse sal aqui também tem caráter básico. Então, ele serviria sim para substituir quem? Esse cara, ele serviria para substituir o bicarbonato de sódio. Então, o segundo item, ó, também está verdadeiro. O segundo item também está verdadeiro. Vamos para o próximo que tem aqui? Item 3. Bicarbonato de sódio apresenta pH básico em água, pois se dissocia produzindo o cátion Na+, e o bicarbonato. Beleza, então até aqui tudo ok. Esse cara aqui, ele apresenta pH básico sim, ele se dissocia produzindo Na+, e bicarbonato, tudo ok. E ele fala o último, que é o bicarbonato, por sua vez dissocia em água, produzindo CO2 e OH-. Aqui já está errado. Aqui está completamente errado. Por quê? Vou falar para você, tá? Esse cara que está aqui, ele não sofre dissociação. Ele sofre um outro fenômeno que a gente chama de hidrólise. A gente chama isso daqui de hidrólise salina. Na verdade, a hidrólise salina é a hidrólise de um íon derivado do sal. Deixa eu te explicar, tá? Sempre que um íon é derivado de um eletrólito fraco, como assim, professor? Lembra que o bicarbonato de sódio vinha do NaOH, ó, essa parte esquerda vinha de quem? Do NaOH, que é uma base forte. E essa parte direita vinha do H2CO3, que é um ácido fraco. A hidrólise só acontece com íons derivados de eletrólitos fracos. Por isso que a hidrólise só acontece com bicarbonato, né? Mas como que é essa equação da hidrólise? Vou falar para você, ó. HCO3-. Se é uma hidrólise, vai acontecer a reação com a água. E a água vai ser quebrada nesse processo, né? Vamos colocar aqui, ó, ele reagindo com água. Como que acontece essa reação? Para ficar fácil para você, a gente vai fazer assim. Eu vou tratar a água como se fosse H+ e OH-. O que eu vou ver com você? Ó, dá uma olhada. Esse cara é negativo, não é? Ele se interessa por qual parte da água? Pelo positivo. Junta H+ com esse íon que está aqui. Vamos somar? H com HCO3 dá o quê? Dá H2CO3. E detalhe, a carga desaparece. Por quê? Esse é positivo, esse é negativo. Carga dá zero. E o que sobrou da água que a gente não usou? Sobrou aqui o íon OH-. É justamente por esse motivo que esse cara tem caráter básico. Ao sofrer hidrólise, ele produz o ácido carbônico, que quase não ioniza por ser um ácido fraco, e libera o íon OH-. É justamente esse íon, tá, que caracteriza o processo de alcalinização do sistema. Tudo bem? Então esse item que está aqui, ó, é falso. O item 3 é falso. Tá errado. Vamos para o quarto item? Ó, bicarbonato de sódio é um sal proveniente de uma reação de neutralização total. Tá errado. Não é uma neutralização total. Lembra que o bicarbonato de sódio ele vinha da reação parcial. Sobrava hidrogênio na fórmula. Sobrava H+ na fórmula. Então ele vem de uma neutralização parcial entre o H2CO3 e o hidróxido de sódio. Então tá errado. O termo total está incorreto. O correto seria parcial. Tudo bem? Então agora a gente vai ver qual que é o gabarito. Lembrando que as duas primeiras foram verdadeiras e as duas últimas foram falsas. Ele queria que assinalasse a alternativa correta, então a alternativa correta é aquela que fala que 1 e 2 são verdadeiros, tá? Então somente 1 e 2 são corretos, a alternativa seria letra A.
Ah, Unicentro, faz isso com meu coraçãozinho não, pelo amor de Deus. Tá tudo certo nessa questão. Aquele primeiro item estava verdadeiro, pensando em classificação de sais é assim. Então não esquece, quando quer falar de classificação de sal, olha para a fórmula de maneira superficial, ok? Notou que tem OH sobrando na fórmula? É um sal básico ou hidroxissal. Notou que tem hidrogênio sobrando na fórmula e ele é ionizável? Você vai ter ali um sal ácido ou hidrogênio sal. Percebeu que não tem nenhum nem outro? Já pode falar que é um sal neutro ou normal, ok? Então é basicamente isso daqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha. E ó, se você ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, porque conteúdos excelentes como esse sempre são mostrados para você. Então ó, até o próximo vídeo. Espero você.